Existe uma técnica usada pelo FBI que faz qualquer pessoa baixar a guarda. E as mulheres reagem a isso sem perceber. O que você vai ver aqui não é sedução barata. É um método psicológico real para assumir controle emocional da interação de forma silenciosa. Quando você aplica isso, ela sente segurança, interesse e desejo, mesmo sem saber explicar o motivo. Se você quer aprender a técnica do FBI para conquistar mulheres sem que elas percebam, assista até o final. O que a maioria dos homens nunca percebe é que antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer tentativa consciente de agradar ou impressionar, a dinâmica da interação já foi decidida. No FBI, em negociações, interrogatórios e crises extremas, existe uma regra silenciosa. Quem perde o controle emocional perde a negociação. Não importa o cargo, não importa a intenção, não importa o argumento. O lado que reage, que se justifica, que se apressa ou que tenta convencer, já está em desvantagem. E é exatamente esse mesmo princípio que governa a atração feminina, ainda que poucos homens estejam prontos para aceitar isso. Mulheres não se sentem atraídas por homens que tentam conquistar. Elas se sentem atraídas por homens que parecem não precisar conquistar. Isso não é arrogância, nem frieza artificial, é estabilidade emocional. O cérebro feminino é extremamente sensível a sinais de autocontrole, calma sob pressão e ausência de reatividade. Esses sinais são interpretados de forma inconsciente como poder, segurança e valor social. Um homem que mantém o eixo emocional, mesmo quando provocado, testado ou ignorado, transmite algo muito mais forte do que qualquer elogio ou frase ensaiada. Ele transmite que está no controle de si mesmo. No FBI, negociadores são treinados para desacelerar o próprio sistema nervoso antes de tentar influenciar o outro. Eles sabem que emoções são contagiosas. Um homem tenso gera tensão. Um homem ansioso gera ansiedade. Mas um homem calmo impõe ritmo. Quando você entra numa interação emocionalmente regulado, você obriga o ambiente e a mulher a se ajustar a você. É por isso que homens que falam menos, reagem menos e demonstram menos urgência parecem misteriosamente mais interessantes. Não é mistério, é neuropsicologia básica. Esse princípio foi amplamente discutido por especialistas em negociação comportamental como Chris Voss, que sempre deixou claro que controle emocional não é passividade, é posição de poder. Quem não precisa provar nada não se explica. Quem não reage impulsivamente não pode ser manipulado. E mulheres percebem isso de forma instintiva. Elas testam exatamente para descobrir se esse controle é real ou apenas uma máscara frágil. O problema é que a maioria dos homens faz o oposto. Quando sente interesse, acelera. Quando sente risco de perda, se explica. Quando percebe silêncio, entra em pânico emocional. E cada uma dessas reações comunica fraqueza psicológica, mesmo que o homem seja bonito, bem-sucedido ou inteligente. A atração não responde ao que você é no papel, mas a como você se comporta quando não tem controle da situação. Ou melhor, quando parece que não tem. Controle emocional não significa ser frio ou distante. Significa não ser governado pela necessidade de validação. Significa conseguir permanecer inteiro, mesmo quando o outro lado tenta te desequilibrar. E isso cria uma inversão poderosa. Em vez de você tentar conquistar, é ela quem começa a sentir curiosidade, a se perguntar, a investir emocionalmente para entender quem você é. Porque o cérebro humano odeia lacunas emocionais. E o homem emocionalmente controlado é uma lacuna viva. Esse é o ponto de partida de toda a técnica. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer comportamento externo, existe um estado interno que muda completamente a forma como você é percebido. Sem isso, todo o resto vira teatro. Com isso, você não precisa forçar nada. E a partir daqui, a próxima camada entra naturalmente. Como esse controle interno começa a ser comunicado pelo corpo, pela presença e pela forma como você ocupa o espaço, mesmo em silêncio. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina,
e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se o controle emocional é o que sustenta a posição de poder, a linguagem corporal é o que a revela ao mundo. Antes que uma mulher processe racionalmente quem você é, o corpo dela já captou dezenas de sinais sobre a sua presença. E esses sinais não passam pelo filtro da lógica. Eles entram direto no sistema emocional. No FBI, agentes aprendem rapidamente que as pessoas acreditam muito menos no que você diz e muito mais no que o seu corpo confirma. Um discurso seguro com um corpo inseguro destrói qualquer autoridade. Já um corpo firme, mesmo em silêncio, impõe respeito imediato. O corpo comunica hierarquia o tempo todo. A forma como você ocupa espaço, como se move, como entra e sai de uma conversa, tudo isso envia mensagens claras sobre seu valor percebido. Homens que gesticulam demais, se mexem sem necessidade, ajustam o corpo com frequência ou parecem desconfortáveis, transmitem uma coisa simples: instabilidade. E instabilidade emocional nunca desperta atração. Já movimentos lentos, econômicos e intencionais sinalizam autocontrole. Não é postura militar, nem rigidez artificial. É presença. É o corpo dizendo: eu estou confortável aqui. Estudos clássicos sobre comunicação não verbal, amplamente difundidos por pesquisadores como Paul Ekman, mostram que o ser humano detecta incongruência emocional em milissegundos. O curioso é que, na dinâmica da atração, não importa se a mulher sabe explicar o motivo. Ela apenas sente. Quando o corpo do homem está alinhado com o estado interno, ela interpreta isso como autenticidade e força psicológica. Quando não está, algo não encaixa, e o interesse morre antes mesmo de nascer. Existe também o fator do ritmo. Homens dominantes não competem pelo tempo do outro. Eles impõem o próprio ritmo, respondem quando decidem responder, se movimentam quando há motivo, olham quando querem olhar. Isso cria uma assimetria silenciosa. Quem se adapta é o outro. Mulheres percebem isso de forma quase instintiva, porque ritmo está ligado à liderança. Quem dita o ritmo, dita a interação. E quem dita a interação, ocupa o topo da hierarquia emocional. Outro ponto crítico é o olhar. Não o olhar fixo e invasivo que denuncia carência ou agressividade, mas o olhar firme e tranquilo, sem urgência. Um homem que sustenta o olhar sem tensão comunica confiança interna. Um homem que desvia rápido demais comunica submissão. Um homem que força contato visual comunica insegurança mascarada. Tudo isso é lido sem palavras. O corpo feminino responde a esse tipo de sinal muito antes de qualquer conversa interessante acontecer. O erro mais comum dos homens é tentar corrigir isso conscientemente, como se linguagem corporal fosse uma técnica isolada. Não é. O corpo sempre entrega o estado interno real. Por isso, homens emocionalmente desorganizados jamais conseguem sustentar uma presença forte por muito tempo. Mas quando o controle emocional, que falamos antes, está no lugar, o corpo naturalmente se ajusta. A postura muda, o ritmo muda, a presença muda e a percepção feminina muda junto. É aqui que algo interessante acontece. Você para de tentar impressionar e justamente por isso começa a impressionar. Não porque faz algo especial, mas porque deixa de fazer o que denuncia necessidade. A partir desse ponto, surge um efeito psicológico inevitável. Quando um homem não se explica, não se apressa e não se expõe demais, ele cria uma zona de incerteza controlada. E é exatamente essa zona que mantém o interesse ativo, mesmo quando ele não está falando nada demais. É nesse ponto que entramos na próxima camada do jogo psicológico. Quando um homem sustenta controle emocional e comunica isso pelo corpo, algo inevitável acontece. Ele deixa de ser previsível. E é exatamente aí
que o interesse começa a se manter ativo. O cérebro humano, especialmente em contextos de atração, não se apaixona pelo que é totalmente claro, explicado e disponível. Ele se apega ao que ainda não foi totalmente decifrado. No FBI, a ambiguidade não é confusão nem indecisão. É uma ferramenta estratégica. Nunca revelar todas as cartas, nunca antecipar movimentos, nunca entregar intenção completa. Isso mantém vantagem psicológica. E no jogo da atração, funciona da mesma forma. A maioria dos homens acredita que interesse se constrói, oferecendo clareza total. Explicar o que sente, demonstrar o que quer, deixar tudo transparente o mais rápido possível. O problema é que isso mata a tensão emocional. Quando não há dúvida, não há curiosidade. Quando não há curiosidade, não há investimento psicológico. Mulheres não se envolvem mais com o homem que se revela inteiro logo no início, mas com aquele que deixa espaço para a interpretação. Não porque ele seja manipulador, mas porque ele não sente necessidade de se provar. Ambiguidade controlada não é jogar jogos infantis, sumir sem motivo ou agir de forma contraditória. Isso é insegurança disfarçada. Ambiguidade real nasce da solidez interna. É o homem que não responde imediatamente porque não está ansioso. É o homem que não explica demais porque confia na própria presença. É o homem que não entrega todas as intenções porque não depende do resultado imediato. Essa postura cria um efeito psicológico poderoso. Ela começa a pensar. E quanto mais ela pensa, mais ela se envolve. A neuropsicologia explica isso com clareza. O cérebro libera mais dopamina na antecipação do que na recompensa. O interesse cresce no quase, no talvez, no ainda não sei. Quando tudo está dado, o pico químico cai. É por isso que homens previsíveis perdem atração, mesmo sendo corretos, educados e bem-intencionados. Eles oferecem segurança lógica, mas não oferecem estímulo emocional. E desejo é emoção, não argumento. Esse princípio é coerente com o que estudiosos da persuasão já demonstraram há décadas. Robert Cialdini descreve como escassez e incerteza aumentam o valor percebido. Não porque algo seja melhor, mas porque não está totalmente disponível. No contexto masculino, isso se traduz em não se colocar como alguém sempre acessível, sempre explicável, sempre pronto para agradar. O homem que tem vida própria, direção própria e controle emocional, não precisa fingir ambiguidade. Ele simplesmente é. E aqui existe uma linha muito clara que poucos entendem. Ambiguidade só funciona quando há liderança emocional. Sem isso, ela vira ansiedade. Um homem perdido, incoerente ou inseguro não cria desejo, cria desconforto. Já um homem firme, presente e emocionalmente regulado pode se permitir não revelar tudo, porque o silêncio dele não soa como fuga, soa como profundidade. A ausência de explicação não soa como descaso, soa como força interna. É nesse ponto que a dinâmica começa a inverter. Em vez de você tentar manter o interesse dela, é ela quem começa a buscar sinais, validar a própria posição, tentar entender onde está pisando. Não porque você provocou conscientemente, mas porque você não se colocou abaixo. Você não correu atrás da validação. Você não tentou fechar nada rápido demais. E isso ativa um mecanismo antigo. O desejo cresce quando há algo a conquistar, não quando tudo já foi entregue. Mas essa ambiguidade não pode flutuar solta. Se não houver alguém conduzindo a interação, definindo ritmo e direção, ela se dissolve. Por isso, o próximo passo é inevitável. Quando controle emocional, presença física e ambiguidade estão estabelecidos, o homem precisa assumir algo que consolida tudo isso: liderança psicológica. Não para dominar, mas para conduzir. É aí que a atração deixa de ser apenas interesse e passa a se tornar envolvimento real. Quando o controle emocional, presença física e ambiguidade já estão estabelecidos, falta apenas um elemento para consolidar tudo: liderança psicológica. E aqui é importante entender algo que quase ninguém ensina. Liderança não é mandar, não é impor,
Não é tentar parecer dominante. Liderança é assumir responsabilidade pelo rumo da interação sem pedir permissão emocional para isso. No FBI, negociações não avançam quando alguém pergunta o tempo todo: "Está tudo bem assim?" Elas avançam quando alguém conduz com calma, clareza e firmeza. E na dinâmica entre homem e mulher, o efeito é o mesmo. Mulheres não se sentem seguras com homens que delegam decisões emocionais. Quando o homem pergunta demais, hesita demais ou transfere constantemente a condução para ela. O que se comunica não é respeito, é ausência de eixo. Liderança psicológica começa em coisas simples, mas profundas. Decidir quando falar, quando encerrar, para onde ir, quando mudar o assunto, quando sair. Não como um roteiro rígido, mas como alguém que sabe onde está pisando. Isso sinaliza maturidade emocional. E maturidade é um dos gatilhos mais fortes de atração feminina. Existe uma razão sociológica para isso. Em qualquer grupo humano, aquele que assume a condução do ritmo e das decisões ocupa automaticamente uma posição superior na hierarquia emocional. Isso não precisa ser verbalizado, é sentido. Homens que evitam liderar por medo de parecer mandão acabam transmitindo exatamente o oposto do que desejam: insegurança. Já o homem que conduz com naturalidade não precisa explicar suas decisões. Ele simplesmente age e o ambiente se ajusta. O erro clássico é confundir liderança com rigidez. Liderança psicológica é flexível, mas não é reativa. O homem líder escuta, observa, adapta, mas não se anula. Ele não muda de direção para agradar. Ele não pede validação para existir. Ele não negocia sua postura emocional. E isso fecha o ciclo iniciado lá no começo. Controle interno gera presença. Presença gera ambiguidade. Ambiguidade mantém interesse. Liderança transforma interesse em envolvimento. Nesse ponto, algo muda definitivamente. Você deixa de ser percebido como mais um homem interessante e passa a ser visto como uma referência emocional. Alguém em torno de quem a interação se organiza. Isso não cria dependência, cria respeito. E onde há respeito, o desejo se sustenta com muito mais força. Não porque você fez algo específico, mas porque você ocupou um lugar psicológico que poucos homens conseguem sustentar. É por isso que tentar copiar frases técnicas isoladas ou comportamentos artificiais nunca funciona a longo prazo. O que funciona é a coerência interna. Quando o homem sabe quem é, não se apressa, não se explica demais, não se perde emocionalmente e conduz com tranquilidade. Ele não precisa conquistar. Ele se torna alguém que é naturalmente seguido. E essa é a essência da chamada técnica do FBI. Não mudar o outro, mas organizar a si mesmo de tal forma que a dinâmica inteira muda. No fim, a atração não acontece porque você aplicou um truque. Ela acontece porque você deixou de agir como alguém que precisa provar valor. E quando isso acontece, a mulher não sente que está sendo conduzida. Ela sente que está segura para acompanhar. E esse sentimento, mais do que qualquer palavra ou gesto ensaiado, é o que mantém o interesse vivo, profundo e duradouro. Se esse conteúdo fez sentido para você, não encare isso como uma técnica isolada. Encare como um processo de construção interna. Homens fortes não conquistam tentando convencer. Eles atraem porque sabem quem são e sustentam isso todos os dias. Se você quer continuar evoluindo nesse nível psicológico e estratégico, deixa o like agora. Se inscreve no canal e comenta o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. E se quiser fazer parte da nossa comunidade, apoiar o canal e ainda ter seu nome aparecendo nas telas finais, torne-se membro. Aqui a gente não ensina atalhos vazios. A gente constrói homens além da média,